Alguns de vocês vão querer me bater, né? Porque eu vou falar aqui sobre a taxa Selic em 14,75%, foi anunciada essa semana, né? Tivemos mais uma alta de 0,5%, e aí eu vou falar o quê? Que é bom para quem tem dinheiro, é bom para quem é investidor. Para quem me segue aqui já há um tempo, né, com certeza fez ótimos negócios com a taxa Selic em alta, tanto em fundos imobiliários, como em ações, como também em renda fixa, e é isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje, tá? Ainda vou te dar algumas dicas do que dá para você fazer com o seu rico dinheirinho com a taxa Selic chegando agora a 14,75%. E para quem não sabe, a taxa Selic é a nossa taxa mãe, digamos assim, é a taxa de juros do Brasil, tá? E por que ela subiu tanto, né? Sendo a maior taxa que nós temos desde o ano de 2006. Fato é que o governo federal, né, através do Lula, através do Haddad, o ministro da Economia, não souberam lidar com o dinheirinho. O que acontece é que eles gastaram mais do que deveria. E aí o que acontece, né? Os investidores estrangeiros, eles olham para o nosso país e pensam o seguinte: poxa, se nem eles cuidam do dinheiro deles, por que eu vou colocar o meu rico dinheirinho lá no Brasil? Vou correr risco? Não, vou colocar no México, vou colocar no Chile. E aí o que acontece, né? Eles deixam de investir aqui, deixam de trazer dólares para cá. O nosso real, a nossa moeda fica desvalorizada, tá? E quando o nosso real se desvaloriza, ou seja, o dólar fica mais caro, nós temos aí pressão no preço do petróleo, combustíveis mais caros, alimentos mais caros, porque a gente precisa de grãos, a gente precisa de matéria-prima estrangeira, a gente paga em dólar, e com o dólar mais caro, tudo isso fica mais caro. Toda uma cadeia produtiva no Brasil fica mais caro, tá? Então entendam, inflação em alta, porque os preços estão subindo devido à alta do dólar, reflete em aumento na taxa de juros. Os juros sobem no Brasil, por quê? Porque nós temos que controlar o consumo, nós temos que controlar, né, a nossa inflação. Tá certo? Quando os preços estão muito em alta, a gente de alguma forma a gente tem que derrubar. Então, quando a gente deixa a taxa de juros mais cara, nós estamos dizendo para o mercado que os empréstimos vão ficar mais caros também, tá? Então, consequentemente, as pessoas acabam comprando menos, as empresas acabam investindo menos, porque o crédito fica mais caro, e aí a tendência é de uma inflação mais sob controle, tá? Então, agora que você já entendeu o porquê que a Selic está em alta no Brasil, é recorde, né? É a taxa mais alta desde o ano de 2006, vamos falar um pouquinho sobre os investimentos. E você já percebeu que eu tô num ambiente diferente, tô gravando aqui em Singapura, não ia deixar vocês na mão, tô tirando umas férias aí, vou rodar aqui a Ásia, vou para Singapura, vou para Indonésia, passando pelo Catar, mas não vou deixar de postar os vídeos aqui para vocês. E já de antemão, peço para você deixar apertado o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, é gratuito e me ajuda muito aqui a manter esse canal gratuito. Tô parando as minhas férias para não deixar vocês aí sem informações, tá? Em contrapartida, me ajuda também apertando o botãozinho de curtir. Bom, notícia positiva, né? Parece que chegamos no nosso pico, 14,75%. Toda segunda-feira o Banco Central divulga um boletim conhecido como Boletim Focus, com a perspectiva dos principais indexadores aí, né, dos principais indicadores econômicos para o Brasil. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O IPCA, que mede a nossa inflação, nós estamos com uma baixa, olha lá. Na última semana a perspectiva era de 5,55 e agora 5,53, sendo que há 4 semanas era 5,65. Então demonstra que essa alta na taxa de juros, ela já está surtindo efeito, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, olha lá, a Selic, a perspectiva há uma semana atrás e há 4 semanas atrás era de encerrar o ano em 15. Agora os economistas acreditam que sim, podemos ter chegado no teto, 14,75%. Né? E olha lá em 2026 o que pode acontecer, ela recuar para 12,50. Então quem fez a lição de casa, quando a Selic estava subindo, eu sempre falo isso aqui no meu canal, e fez bons investimentos em fundos imobiliários, em ações, bons produtos de renda fixa, vai colher os frutos aí se tudo der certo, se a Selic cair no ano que vem. Por quê? Aí a tendência dos fundos imobiliários subir, a tendência das ações subirem. Por quê? Por que as ações dos fundos imobiliários caíram muito nos últimos meses? Com a alta da taxa Selic, né, os produtos de renda fixa começaram a pagar muito mais. E a consequência disso foi que muitos investidores saíram dos produtos de renda variável com medo, que iam cair, enfim, que estavam desabando as ações, os fundos imobiliários, migrando para a renda fixa, onde teriam ali mais segurança, tá? Mas eu sempre falei aqui para vocês, não é o certo. O certo é você continuar comprando ações e fundos imobiliários em queda, porque é nesse momento que a gente faz ótimas compras, é nesse momento que a gente pega bons ativos em promoção. Mas a renda fixa também pagando
aí pré-fixado 16, 17% ao ano, IPCA mais 8, 9, também estava muito lindo e ainda tem muita coisa interessante, tá? Nós vamos falar sobre isso ainda nesse vídeo. Mas fato é que uma carteira diversificada sempre é o melhor para todo investidor. E olhando aqui o cenário, aparentemente nós chegamos então no pico, no teto, né? E o que o mercado mostra para nós? A curva futura de juros começa a cair e o mercado ele não fica no presente, ele já começa a olhar o futuro, tá? Então os fundos imobiliários já subiram bastante, várias ações subiram bastante, né? Os produtos de renda fixa estão começando a pagar menos, tá certo? Por quê? Entenda o seguinte, né? Quando nós estamos com a taxa Selic em alta, é péssimo para quem precisa de crédito, ou seja, empresas que querem investir, pessoas que querem comprar apartamento, carro, moto, que dependem de juros, vão pagar mais caro. Só que para quem investe, né, entenda o seguinte, quando você contrata um CDB, que é um certificado de depósito bancário, junto a um banco, tá? Você está emprestando o seu dinheiro para esse banco fazer, enfim, o que ele quiser, né? E aí aquela roda de ganha dinheiro muito fácil, os bancos nunca perdem, né? Eles pegam o nosso dinheiro, por exemplo, a 15% ao ano e emprestam para outras empresas ou outras pessoas a 30%, 40% ao ano, tá? Os bancos nunca perdem. Então, quando os juros sobem, os bancos nunca perdem também, porque eles vão pegar o nosso dinheiro pagando mais, mas também vão emprestar cobrando muito mais, tá? Então, entendam esse giro, né? Quando a taxa de juros sobe, os empréstimos sobem. E tanto para quem está com grana parada, tipo eu, vou lá e empresto para um banco, como para o banco que vai emprestar para o Joãozinho que está precisando de dinheiro, os juros ficam mais caros. Tanto para quem investe como para quem também toma empréstimo. Agora, a primeira grande oportunidade a gente pode trazer aqui para imóveis físicos, tá? Quando a taxa de juros está muito em alta, quem tem dinheiro parado no banco faz ótimos negócios. Os melhores e maiores investidores do planeta em imóveis físicos, eles fazem agora bons negócios. Por quê, André? Porque quando, nós já explicamos aqui, quando a taxa de juros está em alta, os empréstimos eles ficam muito mais caros. E as pessoas que dependem de financiamento para comprar casa própria, elas vão esperar essa taxa de juros cair, porque não dá para comprar agora, você vai acabar pagando 2, 3 casas, 2, 3 apartamentos de tanto de juros que você vai pagar para o banco. Agora, quem tem dinheiro na mão faz ótimos negócios. Por quê? Já que nós temos uma menor demanda devido às pessoas que dependem de empréstimo para comprar imóveis, então essas pessoas estão em redução, né? Só que nós temos uma oferta, pessoas querendo vender os seus imóveis. E aí quem está com grana parada vai ter muito mais oferta, vai ter um cardápio variado de várias opções com ótimos imóveis e essas pessoas que estão vendendo os imóveis vão ter que baixar os preços se quiserem vender. Então, primeira grande lição, né? Quem tem dinheiro na mão e quer comprar imóvel físico, o melhor negócio é quando a taxa de juros está em alta, porque você comprando à vista ali, né, com o cacife na mão, você vai conseguir fazer ótimos negócios nesse momento. Vamos dar uma olhada agora no site do Tesouro Direto, produtos de renda fixa e o que eu faria nesse momento. Então a gente está vendo aqui, ó, Tesouro Pré-fixado 2028 pagando 13,65, Tesouro Pré-fixado 2032 pagando 13,99%, né? E temos aqui também, ó, Tesouro Selic, que é interessante para quem quer uma reserva de emergência, né? Ele vai seguir ali é um produto pós-fixado, então enquanto a Selic estiver subindo, ele vai subir, quando começar a cair também, ele vai cair, tá? Então acho que é um produto legal para quem quer fazer uma reserva de emergência. Até prefiro um CDB de liquidez diária, pagando 100% do CDI, pelo menos com resgate imediato, tá? Temos aqui, por exemplo, também, ó, Tesouro IPCA, né? Nesse caso, eu prefiro 2040, tá pagando IPCA mais 7,3%. Temos também o Tesouro Renda Mais, né? Aqui, ó, por exemplo, 2050, pagando IPCA mais 7,20. É um produto muito interessante, Tesouro Renda Mais, para quem quer se aposentar, tá? Por exemplo, você vai colocando dinheiro aqui sempre, tá? E aí você decidiu que você quer se aposentar em 2050. Então, de 2050 até 2070, ou seja, 20 anos depois, você vai receber esse acumulado aí que você juntou, né, até 2050 você vai juntando, de hoje até 2050, e depois pelos próximos 20 anos você recebe como um formato de aposentadoria, tá? É bem interessante para quem quer se aposentar esse produto. Bom, mas eu, nesse momento, eu escolheria aqui um Tesouro IPCA mais 2040, tá? Eu acho que é um produto muito interessante que inclusive você pode também ganhar com a marcação a mercado. Como assim, André? Como ganhar com a marcação a mercado, né? Bom, o fato é que você pode ganhar com a marcação a mercado no Tesouro Direto, porque o valor dos títulos, ele varia diariamente com base nas taxas de juros do mercado, tá? Então, se você comprar um título com uma taxa alta e depois os juros caírem, o seu título ele se valoriza e você pode vender ele,
tá com lucro antes do vencimento, né? Então, por exemplo, aqui você comprou um Tesouro IPCA pagando aí IPCA mais 7, que nós temos agora, por exemplo. Se os novos títulos depois começarem a pagar IPCA mais 5, o seu título ele vai ficar mais valioso para o mercado. Por quê? Não tem mais à disposição, só você tem e você resolveu vender antes do vencimento. Então você poderá ganhar muito com isso de forma antecipada, tá? Por exemplo, é a mesma coisa que você comprar um imóvel de 300 mil reais e alguém te oferecer 360 mil reais antes do tempo, isso porque o bairro super se valorizou, tá? Então você pode ganhar com isso. Por isso que eu falo que o IPCA mais 2040, 2045 é interessante, porque você tem aí um bom tempo, né, até o vencimento, e isso também deixa o seu título mais valioso. E antes da gente seguir aqui falando agora sobre fundos imobiliários, produtos de renda variável, como ganhar dinheiro agora com 14,75%, que é recorde, né, graças aos governantes brasileiros aí super responsáveis, muitas pessoas têm me perguntado: André, eu tenho que declarar meus produtos de renda fixa, renda variável, por exemplo, como ações, fundos imobiliários? E a minha resposta é sim. Tá? Você precisa sim declarar os seus investimentos. Caso você não o faça, você está correndo o risco de perder o seu CPF, tá? E tomar multas grandes aí. Então você pode sair muito prejudicado por uma besteira de não declarar os seus investimentos, tá? E aí eu vou te dar uma dica aqui. Muitas pessoas aqui no meu canal reclamaram que acabaram fazendo a declaração errada ou deixaram de fazer e realmente se deram mal, tá? E até mesmo contadores muitas vezes não têm experiência em declarar aí os produtos de renda variável, né, como ações, fundos imobiliários. Então aqui vai uma dica muito legal. Eu ano passado utilizei, esse ano também utilizei, o aplicativo Grana, que em menos de 5 minutos você consegue declarar o seu imposto de renda de forma muito fácil. Por quê? O Grana, ele é parceiro da B3, parceiro oficial. Além de manter os seus dados aí com muito sigilo, ele também consegue resgatar e puxar todos os valores que você movimentou ali na Bolsa de Valores junto à B3 e fica muito mais fácil, muito mais assertivo, muito mais certinho para você fazer sua declaração de imposto de renda em menos de 5 minutos, tá? Então, declare os seus investimentos aí utilizando o Grana, tá? É legal porque ele pega aí os seus dados, como eu falei, automaticamente ali na B3 e vai fazer com que você até economize, porque se você preencher algum dado errado ali, né, o Grana, ele vai evitar que você faça isso. E aí você vai acabar pagando menos imposto, ou até melhor, pode ser que o Grana ainda zere os impostos que você teria a pagar. Então utilize o aplicativo, que ele é muito legal. E aí é muito fácil, tá, para você utilizar o Grana. Primeiro você vai baixar o aplicativo, né, lá na Apple Store ou na Play Store. Você vai sincronizar com a B3 aí os seus investimentos. Tem todo um passo a passo ali dentro do aplicativo. E aí beleza, né? O Grana já vai deixar tudo pronto para você. Bacana que você também pode utilizar o nosso cupom, que é o Mestre, tá? E aí você vai ganhar um super desconto aí no plano Mais Grana anual, tá bom? Então utilize o nosso cupom para você ganhar esse descontão também. Bom, vamos falar então de fundos imobiliários, né? Se você der uma olhada aqui no índice FIX, olha o que aconteceu. Nós viramos aí o ano de 2024 para 2025 com os fundos imobiliários muito em baixa. A perspectiva era de juros em alta, realmente chegamos aí talvez no nosso teto, né? Mas enquanto nós tínhamos o caminho subindo e a gente não sabia até onde ia para controlar a inflação, os fundos imobiliários eles despencaram. Só que chegamos agora possivelmente no teto da taxa de juros. E aí os fundos imobiliários repentinamente subiram bastante. Eu já vinha falando isso para vocês, por isso a importância de estar inscrito aqui no meu canal. Se você não tá, vai lá, corre e se inscreve. Mas a notícia boa é que ainda tem muito fundo imobiliário atrativo, tem fundo imobiliário negociando abaixo do valor patrimonial. Porém, se tudo der certo e essa taxa Selic começar a recuar, os fundos imobiliários vão continuar subindo e daqui a pouco, meu amigo, se você tá aí com medinho, né, vai acabar pagando caro nos fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada aqui no site Investidor 10, como nós temos ainda muitos bons fundos imobiliários negociando abaixo do valor patrimonial, né? Então vamos lá, por exemplo, nós temos aqui ó, Canip 11, excelente fundo imobiliário de papel negociando a 0,99, e quando eu falo abaixo do valor patrimonial, né, o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, abaixo de 1, significa que a gente pode comprar ele com desconto. Tá negociando abaixo do valor patrimonial. Tá, ó, XPML 11, que é o melhor fundo imobiliário de shopping center, a 0,91, o HGLG 11 a 0,98, KNR 11 a 0,92, ó, o BTLG 11 a 0,97. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, o MXRF 11, né, já tá aqui no preço justo, já subiu para 1, tava um pouquinho mais baixo. Então só de abrir aqui a tela do Investidor 10, a gente já vê excelentes fundos imobiliários ainda
ainda negociando abaixo do valor patrimonial, tá? E a gente vai ver que a mesma coisa acontece também com as ações, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui, ó, olhando rapidamente, tá? Sem selecionar muito, nós temos aqui, ó, Banco do Brasil negociando com o PL, né? Um indicador de valuation importante, abaixo de 10, excelente, 6,34. Temos aqui, ó, um PVP de 0,93, né? Nós temos aqui, ó, Randon, 6,97 com PVP de 0,88, Exetec, PL de 7, né, com um PVP de 0,59. Olha lá o Bradesco, 7,39 em PL, o PVP de 0,76, também negociando super abaixo do valor patrimonial. Então, tanto os fundos imobiliários como as ações ainda têm grandes oportunidades também. Só que a tendência agora é de uma taxa Selic começar a recuar, e aí essas oportunidades podem ir embora, tá bom? Então, não se esqueçam, né? Uma carteira diversificada sempre é o melhor negócio para todo investidor. Vamos seguir em frente aqui. Taxa Selic chegou em 14,75%, mas ainda é um ótimo negócio para os investidores, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.